Estamos iniciando mais um Vox Popcast e o episódio de hoje é a segunda parte de uma live icônica que fizemos sobre Magic the Gathering. Faltaram ser respondidos alguns questionamentos, por isso estamos aqui mais uma vez. E essa noite vamos mergulhar nas profundezas da lore desse jogo que transcende o tempo e os planos. Porém, se você ainda não joga, não se preocupe, porque você vai entender tudo, porque vamos também explicar o básico para quem quer adentrar nesse mundo, né? Então fica aqui com a gente, deixe seus questionamentos aqui no chat, porque hoje estou recebendo, né, uma galera que sabe muito sobre o assunto, que joga bastante, que é profissional, acho, né, em diferentes estilos. Vou começar introduzindo aqui Antônio Godoy, que é arquiteto e urbanista e também é professor do IF. Prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigado. Boa noite a todos. Bruno Pestana, engenheiro agrônomo e professor. E aí, como é que vocês estão? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer todo meu. E mais um veterano aqui, temos Daniel Gudar, médico cardiologista e músico, né? Grande Boa também, noite. jogador aqui. Estamos aí. Né? De Magic. E meu grande questionamento aqui para iniciarmos nossa live, para quem não assistiu a primeira parte, é: o que é Magic? Posso começar? Pode começar. Cara, pra mim é o jogo da minha vida. Vou falar bem a verdade pra vocês. Começou em 93, no mesmo ano que eu nasci. E foi me dando tudo. Foi me dando desde um curso de inglês intensivo, né? Aprendi tudo, praticamente tudo que eu sei de inglês por causa de Magic. E os amigos que eu tenho hoje. Sem ele, eu acho que eu não conheceria todo mundo que tá nessa mesa. Ó, declaração aqui ao vivo. Comecei forte. É um jogo assim, ele começou pelo Richard Garfield, que é o idealizador do jogo, né? E ele Era um matemático, né? ele era um matemático e ele tinha montado um card game que era um pouco diferente da época, né? Que começou a ter algumas questões em que os outros jogos não tinham e que começava a ter mecânicas próprias, de cartas que faziam coisas específicas. E era uma coisa muito fechadinha, era um bloco muito fechado. Sim. Né? Que aí são os nomes que a gente coloca até como Alpha, Beta e Revised. Que são as primeiras edições que saíram mesmo. Onde era tudo mato lá. Era tudo mato. Pior que era. E como era tão mato, tipo, essas edições têm as cartas que são as mais fortes até hoje em dia. Hoje em dia tem saído cartas que são muito absurdas. Mas até hoje são as cartas chamadas Power 9, são as 9 poderosas. Mas elas existem reimpressões delas? Não. É, quem tem, é isso aí. Tem a Esse é o reserva de grande list, problema. né? Não pode. Elas são, na verdade, proibidas de serem reprintadas, porque a um determinado momento... O Magic também é um jogo de colecionadores, né? Um colecionismo. Tem também, além do aspecto do jogo em si, tem um aspecto de que as cartas são colecionáveis. E tem grandes colecionadores de Magic no mundo. Então, a um determinado momento, a empresa, né? E os colecionadores se comprometeram e fizeram uma lista, né, a reserva de list, que essas cartas não podem mais ser imprintadas. A empresa se comprometeu exatamente a preservar as coleções. Logo nesse início mesmo, quando teve o Alpha pro Beta, já começou a ter isso, que são as mesmas cartas que foram impressas mudando o que estava errado. Às vezes erro de grafia, erro de... um monte de erro mesmo. Pô, vocês me lembraram uma parada que eu vi recentemente, que eu nem sabia que existia. Sabe aquele programa Pawn Shop? O quê? Como é que é? É Pound P-A-W-N. Como é que é? Trato feito. E aí nisso, foi um cara lá e falou assim, eu queria penhorar umas cartas aqui e tal. Eu nem sabia que existia. Ele tem, não sei como. Aquele teste. O manuscrito do Garfield. Ele tem, tipo assim, uma carta... É tipo mimeografado, sabe? Em A4, os testes. Ele falou assim, teste. eu tenho isso aqui. Aí o cara, o filho mais novo dele, ele chegou e falou assim, mentira que você tem isso aqui. Ele pegou, olhou, eu vi esse chamou um episódio, especialista, que sempre chama um cara, né? Aí falou assim, cara, pior que é de verdade. Chocada. Não, é inacreditável que ele tem isso. Você lembra quando era super caro, tipo assim? Não é... É isso que eu estranhei, porque não é tão caro. A Black Lotus, que é a carta mais icônica, ainda é muito mais cara do que os iniciais mas mesmo. se você pensar assim, esses manuscritos deviam ser as coisas mais absurdas. Né? Mas... Tu não sabe, ela não sabe do Post Malone. Mudou. Te contar. A gente veio aqui e a gente falou, vai sair Senhor dos Anéis. Saiu. Tem um anel especialíssimo no mundo. Um cara do Canadá tirou ele. Tem uma carta chamada Um Anel. Na verdade, eu sei dessa história assim. Acompanhou. Que o Post Malone comprou a carta dele por $1 milhão, parece. 2 milhões de dólares. 2 milhões. 2 milhões e meio. Dinheiro de pinga. Pra ele, né? Comprou. E o Post Malone é o maior incentivador do jogo. É mesmo? Ele é tão incentivador que, tipo, tem um formato que é o Commander, e ele adora jogar Commander.
E tem um deck específico, que até é o meu favorito Eu ia falar também, agora, que é o do Daniel. em que a Wizards fez uma carta, que é o comandante, com o rosto dele. Que maneiro, que Não maneiro. sabia. Então a importância, né, de ter a galera aí ainda promovendo o jogo. Tem. Exatamente para quem também quer começar a jogar. Por isso eu vou perguntar a vocês como se joga Magic. Qual é a vibe, né, do Magic? Quero perguntar sobre as cores, se existe um significado por trás dela. E como é que joga mesmo? Como é que eu sei? Como é que eu ataco? O que eu preciso? Negócio de mana? Como é que é essa situação? Eu acho que existem várias maneiras de explicar isso, né? Acho que a gente poderia pensar numa analogia com o jogo de xadrez. Imagina que o jogo de xadrez é uma disputa intelectual, né? De um lado, 2 jogadores, um de cada lado Nossa, da que mesa, bonito. disputando uma disputa intelectual. No caso do xadrez, o objetivo é tomar o rei do adversário. Né? Mas Mas você você quer matar dispõe- Credo. Seu coleguinha. matar outro mago. Exatamente, mas você disputa ali aquela história. No xadrez são reis. No Magic são como se fossem 2 magos que estão se disputando, no caso. É, até a terminologia é assim, são 2 magos guerreando mesmo. E você tem não o sabia Grimório, do realmente faz é exatamente isso. E aí as criaturas você invoca pra atacar um ou outro. É Verdade. como se fosse um campo de batalha mesmo entre 2 magos. É um campo de batalha. E eles têm à sua disposição, né, a mana, né, os terrenos, né? Por isso que ele te deu o pântano, é o terreno que funciona para você castar magias pretas ou É a cor da Pântano estratégia. que tem no seu símbolo, Obrigadão. o Tamo símbolozinho junto. dos pântanos. Quando eu comecei a jogar, o Daniel falou assim, cara, a coisa mais forte que você pode fazer com alguém é descartar alguma coisa da mão. Você impede o jogo dela, mas é muito difícil, né, cara? É uma das mecânicas, né? O jogo tem a divisão de criaturas mágicas, que são mágicas instantâneas, feitiços, encantamentos, artefatos, os terrenos, que é o terreno, esse daí que você mostrou, ele é um terreno básico e que ele basicamente, por ser básico, ele funciona só para gerar uma mana. Sim, Só que sim. tem outros terrenos que são chamados de não básicos e que tem várias habilidades, mas aí é uma infinidade. Aí Tem terreno muita que regra vira envolvida, né? criatura, tem terreno que faz qualquer coisa, tem terreno que destrói terreno. Então, basicamente, para você usar uma criatura, você precisa ter o terreno dela. É tipo uma força vital ali pra Perfeito, criatura? isso alguma- mesmo. A força vital. Você imagina que é um jogo de turnos. Então começou, vamos supor, uma disputa lá, pode ser com um dado, ou até no paro ímpar, eu vou começar. Então eu começo, eu tenho o meu turno, que é onde eu posso fazer minhas coisas, a não ser que eu seja impedido por uma resposta Perfeito. do outro jogador, caso ele tenha alguma magia que possa ser feita instantaneamente. Sim, sim. Então eu posso, a não ser que eu tenha uma carta que diga o contrário, tudo no Magic, a não ser que eu tenha uma carta que diga o contrário. Regra de ouro, verdade. Eu posso baixar um terreno em cada turno. Sim, sim. E todas as cartas que eu tenho à mão, sejam criaturas, sejam feitiços, magia instantânea, encantamento, qualquer coisa, elas têm um custo em mana, que são representados pelas manas geradas pelos terrenos. Então, no primeiro turno, se eu tiver uma carta que tem um custo 1, se eu baixar um terreno, eu posso virar esse terreno, gera essa uma mana e faço essa carta. Num jogo cadenciado simples, como cada turno eu posso baixar um terreno, Perfeito, a que você vai tendência é falar. que no primeiro turno eu tenha 1, no segundo eu tenha 2, no terceiro eu tenha 3, eu vou a cada turno sendo capaz de fazer magias mais caras. Eu jogo o turno, passo pro Essa é a colega, grande devolvo. diferencial do Magic. Exatamente. Porque, por exemplo, como ele foi um dos primeiros, hoje em dia tem um muito popular, que é o Hearthstone. Ah, eu adoro, inclusive. Então, só que no Hearthstone a mana é garantida todo turno. É verdade. Você Você reparou, renova os cristais No ali, turno né? 2 é como se você tivesse disponível 2 manas. Aí no turno 3, 3 manas. Aqui acresce essa dificuldade, porque pode acontecer de você ter começado o jogo com 2 cartas de terreno, você só pode baixar uma por turno e depois não comprar mais nenhuma. E Isso você- acontece frequentemente comigo quando eu jogo Magic. Tem Bem-vindo um ao Magic. problema com a força vital ali. E Aí aí, até nisso entra a estratégia, Exatamente. que é o que a gente diz que é a curva de mana do deck, né? que é a Assim, montagem do deck, a estrutura de montagem do deck, um deck padrão de um formato comum tem 60 cartas. Isso. Dentro daquelas 60 cartas, você vai analisar os custos e ver se você precisa de 17 terrenos, 18 terrenos, 20 terrenos, 24 Isso tem um terrenos, cálculo para isso. para você poder ter essa curva produzida. É o- Mas aí, como eu disse, a não ser que uma carta diga o contrário, é bem possível que os terrenos, que os decks sejam montados para quebrar essa lógica e tenham mais manas antes do outro, ou que possam baixar cartas burlando o custo de mana. E as estratégias dos decks vão trabalhar no sentido de o tempo todo tentar, vamos dizer assim, desvirtuar esse caminho simples, que seria um caminho cadenciado. O deck mais poderoso é o deck que consegue Que aí, burlar essa lógica simples de um terreno por mana, uma Mas eu custo. tenho questionamento. Então, a sua estratégia pode burlar o azar?
Putz, não. Ou se você tivesse linkado, já era. O tipo objetivo do Magic é que ele seja um jogo que dependa do mínimo da sorte Perfeito. possível. Perfeito. Mas você nunca se livra não é disso, né? possível eliminar completamente o fator sorte. Mas a ideia, como ele é um jogo fundamentado em matemática, e você tem lá o deck, a estrutura do deck, todas as cartas Cara, contando. conta pra ela aquele link que você mandou segunda-feira, daquele campeonato japonês. Sim, o cara tinha 14 cartas. Olha isso, Gil. Ele tinha 14 cartas no deck. Isso. E ele tomou uma magia na qual ele tinha que exilar as 13 cartas do topo. Isso. E ficaria uma Nossa. carta só. Existe uma regra no Magic que é o seguinte: se você tiver que comprar e não tiver o que comprar, você perde o jogo. Perfeito. Sim. Então, chegou um momento que você tem que comprar uma carta. Não tem cartas para você comprar, É Já uma das era. formas de você perder. perde o jogo. Existe um deck que mila, que a gente chama de milar, que ele vai Tirando não sei cartas como é que é em do... português Triturar. triturar. Que ele vai fazendo você jogar cartas do seu Milestone, topo do deck pro cemitério. Desumano. Aí é uma das formas de ganhar. Em vez de você tirar os pontos de vida do jogador, você acaba com o deck dele. Mas, Aí tinha uma carta no deck do cara que, se ele comprasse, ele ganhava. Se não fosse aquela carta, o que já estava na mesa, ele compraria, e exatamente aquela carta diz que, se não tiver mais o que Isso que é comprar mais e legal. você fizer essa carta, você ganha o jogo. Era exatamente uma burral, Chocada. uma carta de comprar. Só que ele tinha uma carta no deck, tinha 14 no topo, ele tinha que Tirar triturar 13 13 e ficar uma só. Poderia ser uma delas. Poderia. Campeonato oficial, filmando de cima, ele é, pegou, tirou uma, ele tirou a de baixo, deixou, contou 1, 2, 3, 13, tá aqui, virou, era a carta. Nossa. já virou batendo na mesa. Já foi virou batendo na divertido. mesa, Muito pulando. legal, foi legal mesmo. Então, assim, se fosse um brasileiro de sambava, Cara, com certeza. dançava, pulava. Então, assim, é o fator sorte que não pode ser eliminado, Entendi. entendeu? A gente tem um amigo matemático, né? É. O Vando. Por mais que a gente... Tem que citar o Vando aqui de qualquer jeito. Por mais que ele seja matemático, ele continua acreditando que a sorte não favorece ele. A gente apresenta todos os estatísticos do mundo, ele continua... Não, por exemplo, isso do azar. A gente, dependendo do tipo de jogo, estratégia de jogo que você gosta de fazer. Então, voltando ao conceito de curva de mana, que é o que é? É você pegar todas as cartas do seu deck e ver qual que é a média de custos. Né? Perfeito. Então, a sua curva de mana está na 3. Então, você tem que fazer uma estipulação que quantos terrenos você tem que botar em 60 cartas para você ter um percentual de, no turno 3, ter 3 terrenos. Entendi. Então, tem que pensar isso. Até porque se você não baixar nenhuma criatura, você fica levando dano em você, né? É, não tem ninguém você pra tem que tancar ali, responder. a parada. Ninguém pra te proteger. Normalmente quem faz uma ameaça, ou você tem que ter uma resposta, ou tem que equalizar a ameaça na mesa. Então, é sempre assim. Quem não consegue responder, Já era. que aí normalmente é um outro estilo de pensamento, de como se ganhar, que é chamado de card advantage. A vantagem de cartas você pode ter por cartas na mão ou permanentes no terreno, Sim. na mesa. Então, se você tem mais cartas na mão, pode ser que você tenha mais vantagem que o oponente. Se você botou uma criatura que tem um ataque de 4 e de poder 4 e o oponente não consegue responder e não consegue ter outra para bloquear, você tem uma vantagem de carta. Sim. E aí a coisa vai desenvolvendo assim. E a matemática é muito importante, por exemplo, assim, eu sempre joguei num estilo que é controle. Então, antigamente a gente tinha que a curva de mana era 4. Aí eu lembro mais ou menos, tipo, se eu tivesse 24 terrenos em 60, eu tinha Isso. 78 a 82% de chance Doideira! de no quarto turno. Mas isso é muito legal, porque hoje em dia tem decks que jogam com menos de 20, que seria 1/3 deck de energia, né? Que é essa mana vital. E eu tava jogando com deck que tinha 50% do deck era só mana. Então eu usava esse recurso, né? Mas quando vocês falam de matemática, me lembra muito uma discussão que tive com o Daniel uma vez, porque, igual o Antônio explicou muito bem, no turno 1 você faz uma mana e faz uma criatura que tem 1 de ataque e 1 de defesa. Sim. E no turno 2 você vai fazer uma criatura que tem 2 de ataque e 2 de defesa, e assim, Essa seria a cadência... como o Richard Garfield pensava, né? Pensava. Essa Lá dança atrás. já Só que acabou aí, de repente, você começa a deturpar isso e fazer coisas muito mais fortes. Mas eu lembro, Daniel vai lembrar também, qual o nome daquele cachorro lá de Kamigawa? É o Não sei o que lá de Konda. Ele é um bicho simples, só que ele é uma mana, só que ele é 2/2. Isso me afetava muito. Como é que no turno 1 você já dá tá uma no... porrada. Como é que isso pode acontecer? É que na estrutura do Garfield, ele fazia... Existe uma... Eu não vou lembrar direito, não, mas é assim. Então, se uma carta ela custa uma mana, Power inicialmente level. ela não vai ter... É o ajuste power Aham, level é de isso carta. mesmo, Ela isso não mesmo. vai ter nenhum efeito adicional. E se for uma criatura, vai ser 1/1.
E aí, pegando a Color Pie, que é as cores, a verde, a cor verde, normalmente ela já tinha tendência a ter criaturas muito fortes. Então, por exemplo, não era raro da gente ver, hoje em dia é menos ainda, mas mais ainda é mais comum. Mas você, com 3 manas, você às vezes tinha a criatura 4/4. Entendi. Mas só o verde tinha isso. Porque ela já era superior, então você já... Ué, mas como... Eu lembro eu tendo essa sensação, eu bem novo, assim, jogando. Mas como é que ela tem um custo menor do que o poder dela? Eu tenho um Fractus verde bolado mesmo. Você me recordando Dá, aqui. mas ao longo verdade, dos anos, verdade, porque verdade. ao longo dos anos o jogo vai ficando cada vez mais complexo, e essa estrutura de uma mana, ela completamente perdeu. Você Já pega não um é. Hagavan da vida, ele Eu achei que você ia falar do seu Goif. Isso se Não, perdeu. Goif é a criatura mais justa que tem. Ai, meu Deus do céu. Isso se perdeu, porque olha como é que era legal, visando esse conceito assim. Então, se o verde era o que tinha as criaturas mais fortes, depois, em alguma edição, vamos botar que o preto vai ter uma carta que custa 3 manas, vai ser 4/4 também. Só que, mas o verde era para ter as criaturas mais fortes. Aí, pro preto fazer isso, você tem que fazer um sacrifício pessoal. Perfeito. Aí normalmente pague 5 de vida ao baixar como custo adicional fazer essa mágica. Ou sacrifica uma outra criatura, faz alguma Que aí coisa assim. tinha até um deck icônico que eu cheguei a jogar, que é o Mono Black Sacrifice. Caramba. É muito maneiro. Que é sobre isso, Que você era tipo assim, sacrificando. tinha custo de manutenção cumulativo de pagar vida. Então, se você não atacasse, não tivesse nada, você ia morrer pro deck. Você faz um pacto, né? A ideia exatamente a ideia. era matar antes de morrer. Entendi, muito interessante. Porque você ia fazendo... Isso da Color Pie é muito interessante, porque as cores, elas acabam tendo características específicas dela, né? Tinham bastante, né? Porque, hoje, novamente, o jogo vai se tornando mais complexo. Mas, por exemplo, bastante. as cartas brancas têm uma tendência a gerarem mais proteção, recuperarem vida, Emoção. Eram mais emoções. encantamentos. As cartas pretas têm essa questão de poder a qualquer custo, que aí você vai tendo que fazer coisas para poder conseguir. As verdes envolvem maior geração de mana, E criaturas mais criaturas robustas e tal. Azul é as interrupções, as anulações, não deixar o outro jogar e Feitiços. tal. Vermelho E era mais força a vermelha é bruta. mais força bruta, burn, né? Dano Cara, direto a e tal. verdade é que a gente tá E aí, num momento do jogo que ele tá bem democrático, assim, tipo, qualquer deck consegue fazer qualquer coisa. Só que ele tem um fator econômico, deu uma pesada. Você quer ver uma coisa da Color Pie que eu me lembro? Lá atrás, lá no velho Grix Control, quando o Sei. Kazigura ainda jogava alguma coisa, Perfeito. eu tinha um problema para destruir. A gente tinha um problema para destruir encantamento. O Grix, as cores do Grix não destruíam O encantamento. preto tinha dificuldade, Não, né? preto, verde, preto, azul e Vermelho. Não, Aham. não tinha side para destruição de encantamento. Verdade. Então você tinha um deck, que era um deck de controle de 3 cores. Das 5 você tinha 3 cores. Qual que eram as cores? Preto, azul e vermelho. vermelho. Que a gente chama de Grix. Na verdade, cada combinação de cores tem um nome. Né? E existem combinações específicas? Ou você Sim. pode combinar? Não, você vai fazer a combinação dentro das 5. Qualquer combinação entre as 5 Ah, cartas. beleza. E aí tem combinações de 2 cores, tem combinações de 3 cores, e tem até De 4. Tem 4, tem Eu 10 tenho decks que 4. jogam com as 5. Quatro são Eu jogo com as 5. Vamos Só que aí eu sou punido por uma outra coisa. Pelo Que eu acho quê? que é uma carta que você curte muito. Ela chama Lua Sangrenta. Ela faz com que tudo seja montanha. Então qualquer Todos terreno. não básicos. Não Todos os terrenos básicos. não básicos tornam-se Então montanhas. você acaba sendo punido. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Todo um deck que é ganancioso, né? Eu vou usar todos os recursos. Não, mas então eu vou te punir de outra forma. Porque Mas para acho justo pra isso. pensar, se fosse assim, você pode pegar as melhores cartas de E todas as fazer cores. qualquer deck. fazer. Não, não Juntar. pode. Mas antes de tudo, só te interromper rapidinho, Antônio, porque eu quero mandar um salve aqui. A gente já falou no pacto. Tem uma galera que tá semanalmente aqui fazendo quase um Opa, pacto que com a gente, legal, vocês assistindo. legal. E Pacto tem de muita sangue. gente assistindo aqui, comentando aqui as paradas. Ó, o Fábio Sim. MTG está aqui. Lá de Moriaé. Igor Couto, Pestana sempre hilário. Amigo meu também. Lembrar que existe as cartas com custo zero, artefatos verdade, também. verdade. Que você pode colocar na mesa sem a mana, é isso? Tem criaturas Absurdo. também, custo zero. Absurdo. Diego Rabelo, Pestana é foda, sou fã dele. Grande Aí ele amigo. que sou seu fã, Pestana, ainda Grande falou cara a amigo. cara pra você, Saudade. frente a frente. Orgulho demais desse cara. Carlos Henrique Júnior, salve gente, boa noite, jovem. Paulo Pereira, forte abraço para o mestre do Magic, professor médico veterinário Bruno Pestana. Tá em São um Paulo lorde agora. Tá em São que Paulo eleva agora. o nível do melhor jogo do mundo, Magic the Gathering. telas. Paulo Pereira, Paulinho. Arena Guardians, né? É isso aí. Você tá pagando Yuri, fã-clube? abraço Não, eu galera, mandei- representando o Magic em Campos. Isso aí foi uma parada muito legal, que ela tá lendo, eu mandei num grupo da pandemia, eu já te falei várias vezes, na pandemia a gente criou uma comunidade
do Brasil todo, cara. E esse final de semana, especificamente, eu tô indo pra Juiz de Fora. Vai ter um super torneio lá. É mesmo? Que massa. Vai ser muito legal. Queria que meus amigos... O Daniel tá estudando uma É prova. o torneio pré-ban, né? Ai, não fala isso, cara. Então, jogou o clima lá embaixo. E eu vou reencontrar muitas pessoas aí que a gente... É sábado, você falou? É segunda-feira. É seguinte, Só que o torneio então, é no antes. dia, então. Não, isso tá me machucando, cara, porque eu vou lá jogar É o jogo e de sem repente... amanhã, né? Não, eu acho isso sacanagem. brincando, tô Ó, Pode vou te ser a avisar. última- a última mas vai rodada aí ser de uma isso galera. que vai me matar. Nossa, eu vou ficar muito triste. Mas queria te Porque... interromper, cara. Não, imagina. É porque criaram uma carta que chama Pé de Feijão. Eu acho muito legal ela. E vão retirar o meu brinquedinho, pô. Não, Mas você é não certo sabe que vão ainda, retirar? você não Ah, sabe. vai ser dela. Não, Segunda-feira, a Fúria, pelo menos. Né? É A pra quem Wizard não avisou que na segunda-feira agora vai ter um ajuste da banlist, né, da lista de banidas, Isso. de dois formatos importantes, competitivos, né, o formato Modern e o formato Python. A gente aqui, no caso, está falando do formato Modern, que é o Perfeito. que nos interessa mais fortemente. Obrigado. E aí o que acontece? O que ela faz? Normalmente a empresa ela entende, quando o formato começa a ficar desequilibrado, começa a ter uma predominância muito grande de determinadas cartas, uma predominância muito grande de determinados decks, e parece que começa a ficar tóxico. Vamos chamar assim. Aí, tipo esse feijãozinho aí o que acontece? Ih, falou que é tóxico mesmo, vai. Mas é. E aí o que ela faz? Ela fala assim, olha, então, gente, desculpa aí, deixa eu acabar com a brincadeira, esta carta está banida. Ah. E aí ela entra na lista de banidas e no formato competitivo você não pode mais usar aquela carta. Perfeito. Isso às vezes só enfraquece o deck que usava e dependendo do que ela faz, Mata. às vezes mata o deck propriamente dito. Lembrando que a gente está falando aqui, mas deck, eles têm os seus próprios nomes, mas na verdade eles são combinações Isso aí. de cartas. A gente não compra os decks prontos, não. A gente monta os decks, mas como é um jogo competitivo, os profissionais lá criam essas estratégias, decks, e a gente vai usando, montando essas combinações. Gil, esse eu acho que é um dos maiores problemas agora. Eu esqueci o nome dele, mas tinha um cara, ele foi banido pela Wizards há anos atrás. Long. É ele mesmo? Long. Eu ia falar dele também. É porque ele conseguia analisar o jogo de uma maneira matemática. Ah, não. Você fala, entendi que eu sei quem que é. Na hora do jogo, assim, ele já Não, fazia... então ele fazia isso de casa e postava num blog. Ele falava assim, ó, pela minha análise estatística, essa carta aqui é muito boa. Só que hoje em dia você tem muita plataforma que faz isso. Então, com uma semana de lançamento, a gente já consegue ver isso sendo replicado com muita força. Então, foi o que eu estava falando em off aqui, por exemplo. O Daniel comprou essa carta aqui a R$20. Só que hoje ela custa 300. Ah, mas como é que ele... Não, ele analisou, ele fez uma análise, percebeu no mercado americano antes também, e bum! Agora você tem que ter ela para jogar. Esse é um problema grande do jogo. Jogar dentro do deck que ela roda. Exatamente. Para você jogar com aquela estratégia, é um must. Você tem que ter, senão você acaba ficando para trás. Mas isso de um modo competitivo. Exato. Se você quiser jogar com a galera, não necessariamente você exatamente. precisa... Mas é aquela história. A gente estava falando da dinâmica, né? Quando você falou da dinâmica. O Magic tem várias dinâmicas. Perfeito. A gente está basicamente falando da dinâmica competitiva, que é você participar de um torneio, normalmente com premiações, com juiz, que tem regras específicas, podem ser regras regulares ou competitivas e tal. Mas é possível, a gente de vez em quando se reúne lá para brincar. Toda e terça-feira. Senta em volta da mesa, vários amigos, Toma jogando vinhozinho, comando, tomando cervejinha, vinhozinho, pede cervejinha, pizza pizza, e batendo brinca. papo, completamente descompromissado. Sim, Quanto custa aquele comandante porcaria seu? Qual? Aquele preto? Aquele carta em comum. 15 muito barato. centavos. Não, não sei se já tá muito 15 barato. centavos. Só que, tipo assim, é muito É bom. o seu comandante? Não, Ó? Mas é um dos muito decks- bom, e é um muito dos bom. decks- Muito bom mesmo. Um dos decks é um deck mono black, que ele é baseado no fato de punir as pessoas se o comandante vai em campo, quando qualquer carta bate no cemitério, ou a carta sacrificada e tal, todo mundo na mesa perde ponto Já de ganhou vida da gente. e o meu personagem. Várias E eu vezes. ganho ponto de vida. Ele já ganhou dormindo na Dormindo. mesa. Como assim, cara? Conta essa O história. bicho jogava sozinho. Ganhou dormindo. Aí, tipo, Ele não. dormia, É o Minion, né? batia nele de novo, Antônio, ele Aqui, ó. Então, E aí, porque vai Chora. madrugada dentro, entendeu? Mas era um deck, por que eles sacaneiam? Porque geralmente são pouquíssimas cartas lendárias que o comandante, um deck Verdade. Commander, explicando. Commander é um formato em que os decks precisam ter 100 cartas. Na verdade, ele é Elder Dragon. High End, alguma coisa A gente assim. chama de Commander. Highlander. Mas na verdade a parada é a seguinte: eles são 100 cartas, sendo que uma dessas cartas é um comandante, tem que ser uma criatura lendária.
ela normalmente é rara ou mítica. São raríssimos, só depois de Eldraine, né? Depois do War of the Spark que passou a ter uns... Acho que Eldraine tinha, não sei. O seu é de Eldraine mesmo. Que é uma carta incomum, comandante. Então é uma cartinha incomum, mono black, e ela é baratinha. Como ela não serve, não joga em lugar nenhum. No formato competitivo, vai ficar entendi. barato. Só joga no comando, Tá e nesse comando dela específico, faz diferença. E eu tenho aí eu montei esse deckzinho. Não só ele, o azul e vermelho também. Eu tenho do Izete, o azul e vermelho. Essa iniciativa do Commander partiu de Daniel, assim, sabe, Gil? Porque... No nosso grupo. No nosso grupo. Commander Achei que era no mundo, então. Não. Ele é um formato, Embaixador. é um formato muito famoso e muito, muito popular no mundo inteiro. Eu, particularmente, mais não jogado, gosto. na verdade. É mesmo? Não, acho Qual o seu chato. preconceito? Então, eu acho pouco competitivo, só que a gente faz virar também competitivo. Aí, eu acho que depois de algumas coisas no Modern também, Daniel pode falar mais essa parte de iniciativa Fire e tudo mais, ele ficou um pouco feito de bobo também, compra. Isso foi assim, a percepção. O Magic nunca foi uma coisa barata. Justo. Até porque sempre foi importado, tipo, começou na Pay to década, play, né? na década de 90, igual, tipo, a jogar RPG. Todo mundo que começou, tipo assim, jogar RPG, o Antônio, era Xerox. Lá atrás com De 13 alguém, anos. de alguém que tinha. E aí era igual fita cassete, que você copia da cópia, depois não aparece mais nada. Não, mas Magic realmente era difícil. Eu lembro que na época a gente comprou pelo telefone. Era um negócio tá mentindo já. difícil. Não, Demorou sério. um século pra chegar. Eu comprava na Forbidden Foi. Planet. Na compra. Você tinha que mandar Era um contra a cheque, capa ou você da- mandava um cheque pelo correio, ou você depositava o dinheiro e mandava um fax pra loja. Eu lembro do meu pai me ensinando. A ficha era a contracapa da Dragão Brasil. Na contracapa da Na contracapa da Dragon Dragão Brasil vinha uma propaganda da Sensacional. Forbidden Planet. Eu E tenho- aí você tinha os esquema ali, tinha até um que era da Devir. E aí você olha essa revista, o preço, assim, eles vinham com o preço das cartas, Sim. né? Aí, tipo assim, as coisas muito caras hoje em dia, tipo assim, bem barato, cara. Meu GURPS eu comprei da Forbidden Planet. Então, mas era onde tinha, era só em São Paulo. E assim, você tinha que ligar pra loja, falar assim, olha, eu quero 4 vampiros de Senji, 4 diabos da Charneca, aí o cara ia lá separando. Quanto é que deu? Tanto, assim, tá bom. Aí ia lá no banco, depositava, pegava o comprovante, fazia século pra fax, chegar. ligava de novo, vou mandar o fax. Aí o cara botava o fax pra receber, você enviava o fax. Que vibe, que vibe. Hoje tu pede na segunda pra jogar um torneio sábado. É. Aí chega aqui, É muito vem diferente, do dinâmico. Rio. Fazer mais uma pausa aqui pra mandar um salve pra galera que está aqui com a gente comentando aqui, ó. Yuri Bernardes, abraço galera, representando o Magic em Campos. Diogo Rabelo aqui, ó. Pestana é monstro demais, joga muito. Tá aqui, ó, fãzaço acompanhando. Saudade dele. Roger Rabelo, sou seu fã, Pestana, que orgulho. André Lá de Castro. Miracema. Ó, André Castro, é muito homem lindo em um vídeo só, tá? Falou que todo mundo é amigo do Pestana. Paulo Pereira, por favor, comentar do Magic Arena, que é gratuito e excelente é para verdade, iniciantes que é querem importante. aprender o jogo. Super. O Paulão, nosso grande amigo lá, ele virou um dos coordenadores do Arena Guardians, né? E aí ele sempre trouxe isso, né? Lá em Minas Gerais tem muito essa parte do Legacy, né? Que o Daniel joga muito também, Modern. Tô indo pra lá, inclusive. Só que esse programa da Wizards, né? Antes tinha em CD também o jogo. Oh. Aí depois veio pro computador. Hoje em dia tem até aplicativo do celular Era pra um jogar. jogo famoso, chamado Chandalar. Xandalar, Xandalar. verdade. E Xandalar. aí você Vai ser pode, hoje em dia você instala e é totalmente de graça, cara. E dá pra ver, e é bem bonito o jogo, até tem interações, promoções também. Essas cartas novas que são feitas de apoio com a Galápagos, né, também, ela traz isso, por exemplo, lá dentro do Magic Arena, você consegue já ver as cartas das últimas coleções, Senhor dos Anéis, Massa, não, massa. é Jurassic Park, tem tudo lá, e é tudo de graça. Você mexeu com o meu emocional quando você falou que tá rolando Jurassic Park aí, Então, né? Cara, sério? mas o lance que tem, não é a primeira experiência online da Wizard, né? Ah, é verdade. A Wizard ela tem É a mais mall, atual só. Ela tem um mall, que é o Magic Online, que é basicamente a reprodução do jogo de Reprodução mesa. do jogo de mesa. Ela é, assim, extremamente fiel e reproduz Só que o a jogo parte de mesa. estética, gráfica, Não ela é tão- ela Mas não é tão porque, atrativa. sim, porque a ideia Parece deles é Excelzão. rodar em qualquer Não tanto computador. quanto o Hearthstone, né? Que é Mas belíssimo. Então, o Arena parece. É? O Arena veio pra brigar com o Hearthstone. Isso, Pode mas ser. o mall não tem uma... O mall, pelo menos a minha percepção, não sei se vocês concordam, ele não tem uma tentativa, uma experiência de captar novos jogadores ou seduzir, não. É quem já joga... Normalmente é quem já joga Magic físico
e sei lá, ou tá ilhado em algum lugar, ou quer jogar no computador, ou só mesmo gosta de jogar, ou é um ótimo lugar pra você treinar também, pra você se aprimorar, ele vai lá e joga. E é a mesma coisa, compra a carta do mesmo jeito. Pode escrever. O Arena não, o Arena qualquer pessoa entra lá você faz umas no site da recompensas Wizard, diárias baixa, para poder instala ganhar o jogo moedinhas, e aí com começa a moedinhas jogar. você compra boosters. Ah, isso aí, é massa. aí vai. Mas me preocupa um pouco também, porque Matou o standard, né? você leu meus pensamentos. E agora, no final do ano, tipo, 2 formatos muito grandes da Wizards, eles vão por isso online. Então, por que eu teoricamente, não, um pensamento livre, mas por que eu vou pagar para ir na loja, jogar, ter a minha cartinha? A gente faz isso porque a gente gosta, colecionador também. Mas eu posso fazer isso tudo online. Que formatos são esses que vão... Esse T2 são os... Era, né? Isso mudou esse ano também. Formato padrão. Os últimos 2 blocos só que valem. Aí esse Pioneer é um formato cíclico que ela lança a cada 8 anos, né? Como foi o Modern também. Ele vai para a loja. Ele vai para o Arena. Só que isso era um formato para você jogar em loja. Então a gente tem o FNM, né? Que é Friday Night Magic. Você vai lá, você ganha uma carta promocional só de você ter participado. E eu sinto um pouco que ela quer competir com outros jogos online e ela tá esquecendo um pouco essa comunidade, né? O jogo é magia ou encontro, Física. né? Sim. A ideia exatamente. do jogo é se encontrar. Quando ele fala loja, normalmente cada cidade acaba tendo uma ou mais lojas de Magic. Isso. No nosso caso, pode ser simplesmente uma loja mesmo, ou pode ser no caso que a gente frequenta, que é uma cafeteria. Sim. A ideia é que as pessoas se encontram ali, se encontram para conversar, se encontram para as atividades que envolvem amigos, né? Rir, brincar, conversar e tal, e para jogar Magic. Tem os eventos de Magic e tudo mais. O formato padrão, que é o standard, ele tem um formato que era o formato carro-chefe da Wizard até um tempo atrás. Jogou padrão um tempo, Antônio? Não, pouquinho tempo só. Porque nunca foi muito... Também não Em 2015, quando eu voltei a jogar, a gente aqui em Campos jogava o standard. Era a época que as Fatlands estavam no standard. Era do Khans of Tarkir, até Origins. É porque esse formato, ele é justo. Ele vale pouca carta e tal. Só que a gente quer jogar injusto também. A gente quer ter acesso a tudo, entendeu? Aí chegou a ter uma comunidade de stand aqui, mas aí quando caiu as FATs, a galera migrou pro Modern e nunca mais saiu. Então, mas tem uma proposta que, assim, tem uma grande divisão que começou, foi em 2017, mais ou menos. A ideia de formatos, antigamente, lançou o Magic, aí só tinha aquela coleção de cartas. E ia fazendo relançamentos, né? E aí começaram a criar outras... Acho que a primeira foi Aramel Night, Isso. Noite das Arábias. Aí depois foram fazendo outros. E toda vez eles tentavam fazer reimpressões. Foi aí quando surgiu a história de que não poderia mais imprimir porque era uma questão de colecionismo. Pode escrever. Aí até 97, eu acho, tem algumas cartas que estão nessa lista reservada. Vai até a saga Legado de Urza para trás, que é um bloco. Até essa época... pouco forte. Era tipo assim, Magic você joga. O que vale? Todas as cartas. E tinham regras... Vale tudo, é isso Vale aí. tudo. Qual que era o problema? A partir do momento que você criou uma pool de cartas muito grande, a complexidade ficava alta para novos jogadores. Entendi. E aí eles fizeram, vamos fazer o formato, que era o T2, o Standard. E Tem o e-mail, né? Que era o Standard. E o outro formato era todas as cartas que tinha. Para quê? Para as novas cartas que irem saindo, você tem que lidar com menos mecânicas. E dizem que o MOL, igual o Antônio estava falando, ele é mais antigo, porque deve ser dificílimo programar a interação de carta a carta. Porque qualquer detalhe, se ela tiver escrito, ela entra assim, ou ela entra ponto, parece uma frase muito parecida, mas faz toda a diferença. E a gente jogava muito um Magic das ruas, Street Magic mesmo. Esses meninos que você leu, o Diego e o Roger, foram eles que me ensinaram a jogar. Há 20 anos atrás, isso aí. Então, pra mim, é uma coisa assim, é impactante, porque quando eu chego aqui em Campos, vamos jogar um torneio de verdade. Não, mas a regra não é assim. Eu falei, como assim? Eu joguei a vida toda assim. Como é que não é assim? E aí tem toda uma explicação matemática por trás, bem interessante. E o Standard ele acaba fazendo assim, você vai jogar X últimas coleções. No momento, das últimas 4 coleções, que são coleções que saem de 3 meses, elas valem para o Standard. Vai chegar uma hora que o formato vai rotacionar. As coleções mais antigas do Standard vão deixar de pertencer ao formato e vai passar a valer a partir dessa coleção para frente. Dessa forma, o formato fica sempre se
reinventando. Perfeito. E esse ano, especificamente, a Wizards ela alterou isso. Era de 2 em 2 anos que ela fazia isso, agora é de 3 em 3. Economicamente, talvez seja mais interessante, porque a grande ideia, o Daniel falava muito isso comigo. Você pega assim, ó, vou pegar um X dinheiro, vou investir e vou comprar um baralho. Agora esse é o meu baralho, onde eu vou encontrar meus amigos, eu vou jogar com E ele. de repente eu não posso mais jogar com ele. Esse é um problema. E às vezes é muito. Você é apegado, ó, por exemplo. Totalmente. o Jack Eu sou clubista, Por isso que ele pesa a tá cabeça. chorando no segunda-feira, verdade, dia 4. pezinho. Muito clubista. Não tenho- eu quase entrei, quando a Mox foi banida, eu liguei pro Daniel e falei, vou parar de jogar. A Mox é um Quero. artefato de custo zero, vou pedir para lembrar. Que era, Aí o que nunca fez nada de acontecia? errado. Isso daí, assim, nunca foi barato, mas antigamente, você quando construía um arquétipo de baralho, era difícil você ter que gastar, tipo, mais R$200 de 6 meses em 6 meses para você fazer a atualização. Hoje, a cada 2 meses, você está gastando uns 1.500, 2.000 se você quiser ficar atualizado para competir. Entendi. Isso no Modern. O Pioneer tá... Também. É, eu tá tô tão fora assim, do pai. é assim também. Ó, o Que aí- Gustavo Corrado falou aqui, avisa que o grupo do Magic está todo ligado, ouvindo e assistindo. Legal, Estão aqui com a que gente. legal. Rodrigo Tantos, grande professor Antônio, sem falar que Daniel é um dos maiores guitarristas de Terras Fidelenses. Legal. André Castro aqui também, ó, nós vamos viver em um país onde falam de Commander abertamente na internet. Estão vivendo, é. São três Questionamento aqui, ó. comandeiros aqui. Antigamente era só fax, né, que mandava sobre Commander. Três comandeiros de carteirinha. O aqui. Carlos aqui também falou, Carlos Puchelli Neto, pestando representando Hammer. Ele joga com o mesmo arquétipo que eu, o Carlão. Eu vou perguntar logo mais pra você Tá, sobre o Arqués, mas tá. hoje eu vou falar aqui, ó, do Pedro Henrique, falou, pessoal, aí é fera demais, Pestana é mestre. E eu estou aguardando aqui o Cabo primeiro comentário que a gente recebeu, que foi de Caio Pires, que era uma pergunta polêmica. Na Terra dos Irmãos, entre Urza e Mishra, é assim que fala mesmo? Em específico. qual lado vocês ficariam? Urza. Eu sou de Urza também. Não sei o que significa isso, quem são essa Recentemente tiveram 3 coleções muito importantes pra lore, né, que é a história do jogo. E aí, voltar, não vou ficar muito no assunto, mas teve uma rainha, que seria essa Elestia, a rainha das máquinas, né, toda essa parte do óleo firexiano, e ela inventou de falar assim, cara, a gente vai pegar todo mundo aí agora. Só que tem até um meme, assim, ela falando com os soldados, assim, então a gente vai invadir aqui primeiro? Ela falou assim, não, a gente vai invadir todo mundo. E aí, todos os terrenos básicos dessa edição são portais abrindo para outros planos que nós já visitamos no Magic. E ela consegue, cara, por incrível que pareça, ela domina quase todo mundo, ela só não domina um reino que chama Icória, que é um reino onde os animais selvagens, eles são imunes a essa infecção firexiana. E aí, a gente tem um mago, que é o Teferi, tem até um aqui, vou pegar pra te mostrar. Idris Elba. Que parece muito o ator Idris Elba, realmente é a cara dele. E aí, de repente, ele fala assim, a gente vai perder a guerra. Você tem um super planinauta, que ele tem essa centelha de energia, ele se doa, ele se cola que é uma espécie de Yggdrasil, que é a árvore do mundo, ele libera essa quantidade de energia, e aí ele tenta fazer uma última investida, não consegue, ele perde essa batalha também. E aí o Teferi, que eu acho que o termo dele é Time Raveler. E ele fala assim, a gente perdeu. E ele tá os exércitos chegando pra matar todo mundo. E ele fala, só tem uma chance agora, eu vou voltar no tempo. Aí ele volta no tempo pra impedir... E é porque é muito interessante, porque quando você pega a história dessas últimas 3 coleções, tem uma coleção que chama Dominar United, que é a terra desse Teferi. E tem muitas cartas que fazem referência a cidadãos assim, andando na rua, e eles são estranhos. E você não entende por quê. E aí, na coleção seguinte, você vê que essas mesmas pessoas, retratadas no desenho, né, cada carta tem um desenho base, elas são, na verdade, já agentes firexianos, são meio robóticos, e estavam infiltrados esse tempo todo para dominação total. E aí ele volta no tempo, a gente consegue resetar, e agora a gente está de novo indo em direção a ela, tanto que ela é relançada. É muito legal. Eu esqueci, não estava me fugindo, tentando lembrar. Em Star Trek tem uma raça com pensamento de colmeia. Os Hive. É Hive Mind, né, que É, fala Zerg? que, Não, inclusive, Zerg é abordado em fugiu. vários... Tem que ver com o Henrique Várias Cavill. obras. Fugiu, Vai né? fazer cultura Que pop. os firexianos são parecidos com essa... Acho que Zerg é de StarCraft. Né? Não, Star Trek, E aí Star está sendo Trek, só que eu muito, esqueci agora, muito, muito fugiu legal também. mesmo. Essa última parte de
da história do jogo, né? A próxima... Aí nós tivemos, então, essas coleções extras, né? Que não valem todos os formatos. E a próxima coleção, que os spoilers começam daqui a menos de 30 dias, ela vai se passar em um lugar só, numa mansão. Ela não sei, é o ataque da mansão, não sei das quantas. Tem as artes da mansão, é uma mansão muito grande, tem fantasmas lá dentro e tudo mais. E só que aí, por causa dessa iniciativa, como que a gente vai fazer para você? Você quer jogar os formatos maiores, né? O legado, o moderno. Como é que a gente vai te interessar em você comprar um boosterzinho para ver uma carta legal? Então a gente faz algumas cartas, umas 5 numa coleção de 300, que são absurdas. E você vai ter que comprar esse pacotinho para achar ela. Eu acho que... Entendi. Eu tenho até um questionamento que é o seguinte, por exemplo, você falou que tem as expansões. Isso. Aí vamos dizer, você joga... Sei lá, umas cartas de outra época, mas você pode juntar? Pode. Mas eu posso botar uma mansãozinha lá, um fantasminha que vai pode. botar. Dentro de cada formato, seguindo as regras do formato, as permissões do formato, você vai poder juntar. Só pegando o bonde do que o pessoal está falando, que eu acho que é importante colocar, você está falando sobre dinâmicas. O aspecto do lore é algo que está paralelo ao jogo. Você pode jogar Magic à vontade. Tem períodos que acompanha mais, aí tem períodos você que pode jogar um pouco. Mas hoje em dia está bem atrelado. Sim, mas você consegue jogar, você pode jogar Magic sem saber nada dessas histórias. Mas sabendo é legal. E você pode ser um cara ficcionado, porque elas publicam essas histórias, a Wizard publica, tem escritores que escrevem essas histórias e publicam nos sites e tudo mais. Você pode ser um cara ficcionado que lê essas histórias, que publica, tem os livros, tem tudo. Mas eu acho legal saber. Não, eu também acho. Eu acho histórias incríveis, principalmente... As cartas contam a história do momento. Tipo, a gente teve o Innistrad, que foi o casamento dos vampiros lá. Como é que foi o nome? Eu quero saber, negócio de vampirismo. Crimson Val. Crimson Val, né? Você comprava a caixinha, aí dentro vinha um pergaminho de convite de casamento com sangue. Inclusive, essa carta, que chama convite de casamento, é uma carta. Ela é quebradíssima, ela é muito forte. Então, qual que é a vibe dela? Ela, todo turno, ela lança um convite que gera um vampiro diferente. Se você atacou, você ainda compra uma carta. No final, você abre o convite e dá poder pra todos os seus vampiros. Absurdo. É muito maneiro. Sozinha, ela faz tudo sozinha, tá? Não foi banido? Foi no pai. É porque é lá que ela jogava no final das contas. É onde precisava ser banida. Mas aí, eu acho uma coisa que é legal a gente falar, é o conceito de Planeswalker. Que, na verdade, você tem... contando assim, parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas, na verdade, é como se fosse um universo inteiro. E onde tem esse multiverso, esses mundos e tal. E aí, cada lugar desse é uma história de marca. Por exemplo, falou de Dominária. Dominária é inspirada no mundo medieval, de cavaleiros e tudo mais. Innistrad, né? Que é o plano, por acaso, um lobisomens que eu mais gosto. É onde é uma coisa mais de terror. Jura? Strade, pelo amor de Deus, é verdade. Faz todo sentido. E aí Leão do Véu? E aí você vai estar lá, os vampiros e tal, uma coisa meio de terror e tal. E aí você pode... E as histórias vão passando e cada coleção vai inspirado nessa história. Agora tem Eldraine, que todo mundo ama, que envolve os contos de fadas. Tal, sempre um pouco voltado para uma coisa mais... Doutor Daniel até falou comigo, falou assim, cara, acho que o Eldraine é a coleção mais forte que já lançou. Eu falei assim, caraca, nada a ver, por quê? Aí ele falou, você toma 5 cartas banidas de Eldraine. Eu falei, caraca, é verdade. E aí isso tem todo um chamariz. São os vários aspectos que a gente está falando. Você pode jogar o casual, você pode jogar o competitivo, você pode jogar na sua casa, pode jogar na loja, você pode... tá curtindo a história, você pode estar jogando sem nem saber da história, você pode estar colecionando cartas. Vai sair a série agora na Netflix em 2024, de Magic. Vai ter uma pode série. escrever, vai pode sair. escrever. Ô, Antônio, eu gosto muito da loja daqui de Campos, principalmente do jeito que ela foi construída. Quem foi o arquiteto? Quem será? A gente desenha por aí. Isso foi uma parada muito legal. O Daniel, ele tem um bar em São Fidélis, né? E a gente várias vezes conversou assim, pô, Dani, como é que a gente pode fazer para fomentar mais o Magic em Campos? Teve uma época que ficou sem uma loja, né? O nosso amigo Pablo era o lojista, depois ficou sem. E a gente tava assim, poxa, como é que a gente vai fazer? A gente viajou pro Rio. Tava ficando com as cartas com cheio de gordura, jogando em praça de alimentação do chão. A gente viajou pro Rio pra jogar Legacy lá. O Daniel convidou a gente. E aí, no meio da viagem, o Antônio falou, ó, tem um amigo meu que se tornou lojista depois. Ainda era segredo, né? Ainda era segredo. O nome do grupo é Cabruncos da Planície, né? A gente foi jogar lá fora. E aí, de repente, a loja veio e hoje ela atende
todos os dias na Expresso Nerd aqui em Campos. É muito boa. E tem muitos formatos. Aí a gente falando aqui, né, o pessoal até falou um pouco sobre isso, né? Ah, é muito caro, muito caro, muito caro, tem como jogar online. A loja, a comunidade, né, ela começou a cadenciar a própria Wizards. Falou assim, olha, parabéns, você fez um jogo incrível, mas o seu management é horrível, então a gente vai fazer uma parada muito legal. A loja, ela tá usando hoje em dia um formato que chama Trintão. Ele vale R$30. Ah, o seu pode deck crer. inteiro. O deck inteiro. não, você pode montar o deck que você quiser, o custo dele, das cartas, não pode superar. Mas o pessoal dá um confere antes, É né? isso, nossa, essa é a parte mais chata. Você quer ir pro torneio, você tem que mandar um link pra loja. Fax. Não, Gostou do existe um site que é onde nós balizamos os preços das cartas. Você pode cadastrar o deck lá, ele vai te dar o preço da deck. É só você cadastrar. Mais ou menos R$2 de variação no dia. Mas aí você vai você e manda o joga. link. E aí eu fiquei assim, poxa, deve ser meio chato, porque deve ser tudo muito barato, muito Nada. fraco. Só que, na verdade, se você pegar uma carta super banida, que ela não vale nada, mas ela é muito forte, entendeu? E aí eles fazem o formato, eu acho super legal, né? E cartas bonitas valem, então. Vale tudo porque, na até verdade, R$30. Ela é banida num outro Não falo formato. pé feijão, vou Esse chorar formato aqui. não- Até R$30 vale. Pô, que maneiro, cara. Eu conheço a Expresso, né? Já fui lá, claramente. É. E tem, inclusive, deck pra galera que não tem, né? Isso, pra jogar isso, na legal hora, lá. ver qual Tem eventos pra é. Tem deck de É legal iniciante, também. o kit de iniciante acho que ainda tem. Isso, tem, tem. Talvez é disponibilizar, você ganha 2 baralhinhos lá pra você, tem cartinhas de... Ela Isso que você- descontinuou, mas ainda tem lá. ainda tem Isso lá. que você falou, já pra gente viver no país que fala de Commander, né? Perfeito. Isso que você falou é uma das coisas que mais me atrai no Commander. Justo. Que a gente tá falando dos decks aqui, que são É, competitivo. competitivos. Competitivo, normalmente a gente copia a gente não o cria que os deck. melhores jogadores do mundo Entendi. fazem. Entendi. Você copia as combinações vamos chamar de deck assim, de combinações de cartas que os pro players fazem. Agora, o que a gente chama de deck builder, ou que seria a gente criar os nossos próprios decks da nossa cabeça. É isso que mais me atrai no Commander. Eu olho esse comandante, assim, o Barquinho fica fechado Checelento. comigo. Que ele abre o bus e fala assim, Marquinhos, essa carta aí, é show, comandeiro, show. E aí, assim, você olha uma carta jogador, você olha a mecânica e fala assim, pô, isso aqui dá. Você chega em casa, de bobeira, senta lá, faz um café, bota a cartinha lá, começa a olhar a sua coleção, nas cores de identidade do comandante, e ver o que interage com ele e cria seu deck. Foi assim que nasceu esse Mono Black. Pô, até um lance de criatividade Entendeu? ali. E né? aí você vai É lá a e parte briga mais com seus gostosa, amigos. É na muito verdade. divertido. Tem um Eu outro... vou te dizer que às vezes criar e montar o deck acaba sendo mais prazeroso, às vezes, até do que jogar. É, mas é legal mesmo. Eu gosto de É reclamar. uma alfaiate fazendo sob medida, né? Perfeito. E eu tenho um questionamento pra vocês sobre isso. Quando vocês montam seus decks, né, nesse estilo aí que é mais livre, vocês montam baseado em lore ou baseado tem em de combinação tudo, entre tem de cartas tudo. mesmo? Sobre ser mais forte? Qual que é a vibe de Não, vocês? O Antônio fez um deck homenageando a filha dele. Olha. Era Princesa Liliana? do Sapo. Tem uma carta da Thalia, que é uma espadachim muito, muito famosa no lore, super publicada, com uma carta muito bonita, que é a Thalia, né? É isso aí. E tem Thalia é da É Maria a do Thalia, Bairro. tem a Thalia. É em português. E tem um outro monstro lá, que é um sapão lá, todo esquisito. Gitrog. Gitrog, que é um monstro. E aí, Nossa, não quero passou lembrar um o nome tempo, teve uma coleção que juntou algumas cartas. Fez cartas que eram Duplinha. junção de Muito duas legal cartas. as duplinhas. E aí foi publicada uma carta que era a Thalia lutando com uma lança. São Montado duplas no super Como improváveis. se esse sapo fosse a montaria dela. Ah, maneiro. E aí ficou parecendo uma princesa e um sapo. A branca, preta e E verde, que são as cores. Abizan. Abizan, que é uma cor que eu gosto muito. Tudo que tem combinação preto, verde mais uma cor, eu gosto. Fica meio Matrix, né? Até... Verdade. Eu olhei e falei, caraca, vou montar o deck, eu e Giovana, princesa e sapo. E aí eu montei. E ficou bom o deck. Cara, que Mas tem gente que massa. monta deck assim, tipo, da Liliana, e só tem cartas com Liliana. Sim. Ou desenho, ou nome escrito Liliana, ou alguma coisa do O tipo. Douglas falou aqui que monta baseado em lore, ó. Também tá, Ele cada um tem a sua gosta vibe. muito. Gosta Douglas muito. Guerra gosta muito de lore mesmo. Jean gosta de montar deck, ó. Fala, montar deck é uma delícia. Jean mandou também um abraço pra Pestana. Jean Sveibel, lá de São Paulo. Gente boa demais. O Douglas falou, alguém chamou um especialista em arqueologia pirexiana? É, ele entende muito de lore, ele me explicou muita coisa que eu sei até hoje.
Eu acho a lore muito maneira. É, E, assim, por exemplo, você falou que tem expansão do Jurassic Park, a gente tem algumas expansões que são baseadas, né, na cultura pop. Isso. E eles conseguem introduzir uma coisa totalmente diferente. É um pouco Aí, diferente. é porque eles É o fazem... multiverso. Eles assim, fazem né? duas coisas, na verdade. Eles criam uma carta de Magic Uhum. e depois eles colocam por cima dela, muitas vezes, o corpo do Jurassic Park. É. Entendeu? Então você tem uma carta tá. de Magic e uma carta que é igual, com o nome e tal, e vem referenciando embaixo do nome, do título principal, embaixo, assim, o nome da carta de Magic de verdade. Normalmente pra Não, mas é Commander, importante dizer que nem todas essas coleções, principalmente as coleções São válidas. temáticas, são válidas em todos os formatos. Elas são às vezes Legacy coleções muito... Vintage de Commander. Tudo. Por exemplo, o Modern, o Standard, o Pioneer, essas coleções geralmente, Jurassic Park, Doctor Who, as coisas geralmente não atingem Isso. Não, Seus calma. Anéis. É porque assim, como tem cartas, às vezes isso normalmente sai em Commander temático. Aí saiu agora o Jurassic Park, saiu The Walking Dead, que não foi Commander, mas foi Secret Lair. Isso. Aí saiu Doctor Who. O último que tinha saído era o Doctor Who. Maneiro, maneiro. Teve Dungeons and Dragons. Teve Dungeons and Dragons. Então, por exemplo, assim, às vezes tem cartas que são válidas no Modern, que são reprintadas nesses Foi, decks, e aí foi. você pode usar com Ela teve aquele os dois. desenho. Porque a carta já existe. Já né? existe e é Pode válida crer. no formato. Pode Só que Perfeita tem explicação. cartas que são montadas e feitas exclusivamente. Acho que normalmente fica entre 5 e 10 cartas. Que um deck desse vem, só esse tipo de deck comprado tem. Você não consegue tirar em pacotinho, nada disso. E tem as versões, né? Que aí é a parte mais legal, que é uma carta comum essa daqui, só que aí é do jeito que você gosta. Tipo, muito massa, Doctor cara. Who. É tipo raio, tem 5.000 tipos de diferentes. Aí tem um raio famoso, raio a cartinha uma mana vermelha e dá 3 de dano. Aí saiu do Street Fighter, que é um Hadouken. Perfeito, isso Para mesmo. efeito de jogo, É legal pra esse efeito de jogo, jogo, ele né? continua sendo a mesma carta. E vale pra tudo. Instante, custa 1 vermelho, dá 3 de dano, é um raio. Só que o garoto lá que é fã de Street Fighter, ele pode conseguir aquele raio que na ilustração, na coisa tem a ilustração do... Pra Pô, mim que legal. faz toda a diferença pra mim, diga-se de passagem. Mas faz. O Douglas falou aqui, ó. Ixalan? Essa nova Ixalan coleção mesmo. atual são Cavernas Perdidas de Ixalan. Mundo Perdido do Arthur Conan Doyle faz um paralelo de conexão com algo mais atual junto ao Jurassic Park. Muito maneiro isso. Tem algumas coisas, por exemplo, a gente já foi em Ixalan. E aí, como é que eu ia... Pertinho de Guaxindiba. Fazer excursão, né? Abrir o portal. Ele é maravilhoso, Você bicho. falou? E Já aí, teve a coleção de a gente Ixalan. já visitou o plano de Ixalan dentro do Magic. E aí, dentro disso, como é que a Wizards ela justifica voltar nisso? Ela voltou em 3 planos, vai voltar em 4 até 2024, né? Que é a parte de Lorien, que é as fadas, né? E aí ela justifica falando que encontraram uma outra parte, a gente vai numa outra região. Então, é uma história riquíssima, assim. Tanto é que a Netflix vai produzir uma série e tudo mais sobre... A Agora, primeira que salão foi mais Pirata do Caribe, não foi? Eu acho que essa pegou agora mais- tem, mas aí ela tá voltada mais dentro de tritões, aventura, né, folks, né? Eu acho que Eu tem acho a ver que tá com a mais coisa que ele Indiana falou do mundo Jones essa perdido, agora. né? É. Existe muita inspiração na cultura pop e na literatura. Né? Quando você pega, por exemplo, até a gente está falando de Nistrad, né? Aham. de livros de terror famosos, que vão desde... Falou os Bram Stoker, vampiros ali. Bram Stoker, ele citou o livro do Conan Doyle. Você sempre... A Wizard, ela bebe dessa fonte. Total. O tempo todo, da literatura, da cultura pop e tal, porque, na verdade, é o que a galera gosta também. E curtir esses momentos. É pra vender, né? É pra vender também. No final das contas, é que a gente sempre brinca, né? Que pode imprimir dinheiro. Eu tenho um questionamento. Eu sou muito chegada na historinha ali dos Fractos. Não poderia deixar de falar deles, né? É verdade. Eles existem ainda? Tem novos Fractos? o Daniel Ou pode falar ficou sobre ali isso. na vibe, foi Não, isso? Os últimos fracos que tinham saído novos foram... De Commander agora, não teve? Não, Commander teve, mas assim, de edição era de... 2014. Caos Planar... Veio depois, eles eram meio humanoides, feião. Eu não gostei, Mas pelo como é que era menos. o nome? Era, tinha o Time Esses Shift. foram os novos, É que os isso. meus são bonitões. São... Os últimos que você tem, provavelmente é Você Time tá Shift, certo. né? Isso, você tá certo. Só que aí depois teve uma coleção que eles eram humanoides, meio predador, lembra? Aí depois agora veio... Que saiu, teve esse reprint e chegou Isso. a ter... O meu é mais uma reprint vibe mais frag. alien, assim. Esse é o mais legal pra mim, eu acho.
Os fractos, eles foram criados em laboratórios. Isso. Em laboratório, né? Ele não tem um lance espacial envolvido ali? Ou Não. é simplesmente o Mewtwo? Não, espacial é mais o Zildrazi, né? Não, na outra vez que eu vi, eu até contei a história, porque o Fractus é a cópia do Alien. Isso. Pode Foi na escrever. época que tinha ficado famoso o Oitavo Passageiro e tal. E aí eles fizeram, é a mesma coisa. Douglas Você gosta vê, o formato é mais ou menos parecido. Querendo dominação, Tem a reprodução, né? Hive Mind. Poder pra Tem a todos. rainha, tem a questão da Hive Mind. É assim, é a mesma coisa. É a rainha, Fractus rainha, e tem a rainha dos aliens. É meio triste, assim, você ver a história dentro... Tem uma carta que chama Fortaleza de Volrat. E aí você olha ela, assim, você vê que é um castelo, mas ele parece também flutuando na foto, assim, você não entende muito bem. Você vai ler a história... A rainha Frax, ela tá aprisionada embaixo dessa fortaleza. Caraca. E ele usa ela pra fazer os filhotinhos, as mutações. Só que, por exemplo, quando um consegue nadar, agora todos sabem nadar. Quando um consegue voar, todos sabem voar. Isso E isso aí. vai indo pro jogo e fica muito legal mesmo. Fica Isso roubadíssimo, meu Eu amor. eu tenho um comandozinho de Fractus que eu gosto. é forte, muito forte, gosto. muito forte. Mas você comba, né? Você quer falar sobre combo? Você comba. Será nosso último assunto aqui, Perfeito. os combos. Como é que é essa vibe? Vai, Daniel. O combo é a maneira mais grosseira de burlar o jogo. É uma... Sente um rancor no coração. Olha, eu tenho um combo aqui na mesa. Eu ia falar isso, porque assim, eu abro. Não era definido. Meu deck, quando começou, não era definido como combo. Hoje em dia é assim, eu verifiquei antes de vir pra cá. Ah, é? É, vem. Ah, tá vendo? Aí, Só soube agora que é. O que é o negócio? Você não lembra daquela história do jogo que você tem que seguir um determinado caminho, aquele Perfeito, caminho Antônio. básico para jogar Perfeita o jogo? explicação. O que pode ser milar o deck do cara, ou Achei meu tirar a combo. vida dele e tal. O combo é quando você encontra uma combinação, geralmente uma combinação matemática, Isso. que ela vai gerar um efeito, geralmente é um efeito que se repete muito, ou que dá uma brutal, em que ele vai te dá uma cruzar essa porcentagem linha. de ganhar Ele vai muito. cruzar essa linha, ele vai falar, Ou olha, é alto win, se eu fizer, fiz se eu o combo, juntar... ganhei, ou vai ter um percentual de chance muito Exatamente. grande, você fez isso. Essa muito ação difícil com mais você essa ganhar. ação com mais essa ação vai gerar um loop e aí o jogo acabou. Ou vai tirar toda a sua vida, ou vai fazer O alguma meu coisa. não é auto-win. Dá um exemplo. Vou te dar agora um exemplo. É, mas ele tem... Não é auto-win, mas 99% Transforma uma tamo aí. criatura com infect, Ó, tem dá aqui mais um... 10, mais 10 e faz Um o bicho 1/1 por uma mana branca, você faz ele no turno 1. No turno 2, você vai ter 2 manas. Justo do justo, né? Aí você faz mais essas 2 cartas aqui, ó. Cada uma custa uma mana. auxílio de cigarda. Aí essa carta, ela permite que você faça um equipamento e ele entra anexando, né? Que é ele, literalmente, eu vou te dar uma faquinha, eu vou te dar um martelinho e Aí tal. ele segura. Exatamente, só que matematicamente ele fica muito forte, porque é um jogo com 20 de vida. Eu dou mais 10 pro meu bicho. Fica 11, 11. Então eu dou mais de 50%, vai ficar 11 e 11, no turno 2. E é difícil de você matar uma criatura tão grande no turno 2. Não, realmente fica muito Mas roubado. Fica bem forte. qual que é a burla ali? O martelo custa 1 pra descer. Isso. Mas no mundo normal, você tem que pagar 8 pra equipar. Eu só Então, equiparia no só turno baixar 8. ele é como se tivesse uma marreta no chão lá que ninguém pode pegar. tá. Mas Ah, meu anjo me Mas Você ajuda. teria que ter 8 pra equipar. Quando ele faz aquele outro anjo fala assim, Mas não, comigo você literalmente- pode equipar de graça. Aí você junta ali e vai. Então, essa lógica de combinar Sabe 3 qual? cartas. E o mais louco do Magic, que aí sim a gente tá falando agora já de paixão, porque é uma parada muito interessante. Se você olhar essa carta, ela é de 2016, tá? De lua... Lua Arcana. Lua Arcana. E essa carta aqui é de 2020. Então essa carta lançou sem isso aqui existir. Sim. Tudo bem. E sem estar programada pra existir. Só que quando você olha a foto, é um anjo entregando um martelo. Mas o martelo foi feito depois, já pensando... Perfeito. Mas tá de sacanagem, né? Com certeza. E aí esses dois se encontram assim de uma Martelo maneira do Pablin. muito legal. Sério, eu O acho encontro perfeito. o encontro perfeito, E exatamente. existe todo tipo de combo. Tem combo que o cara vai ganhar uma quantidade inacreditável de vida. Ele tem que dar um número pela regra do Magic, né? Pode falar, ele vai ficar ganhando vida sem parar. Aí vai fazer um combo de vida infinita. Fala assim, quanto você tem de vida? Ah, eu tenho 2 milhões. 2 milhões de vida. Por mais que, se o deck do adversário ganha o jogo, a estratégia Eu dele tenho um deck é assim, tá? tirar a vida Não do estou outro adversário, ele nunca vai conseguir tirar 2 milhões de vida. Então, ele não ganhou imediatamente, mas ele ganhou tanta vida que ele vai conseguir ganhar o deck do outro cara porque ele não vai perder. Sim. Mas aí gera coisa engraçada. Por exemplo, se Muito. você fez um combo, que agora eu vou ter vida infinita. Aí você fala assim, mas eu consigo dar dano infinito também. Eu tenho uma carta aqui, ó. Acabou o jogo. É. Porque pode ter combinações do tipo, quando essa carta vira,
causam de dano no cara. Aí uma outra combinação que quando tal coisa acontece, desvia de uma carta. Aí a carta vira, causa de dano, aí aconteceu um negócio, o gatilho manda desvirar aquela carta. Aí depois você vira de novo, vira de novo, vira de novo, vira de novo. Então, esses são... Tem uma coisa O fato interessantíssima de sobre ter sido isso. criado por um matemático é que permite acontecer essas coisas. Porque se você parar para pensar, por mais que tenha história, tenha lore, tenha figurinha, tenha história, tudo no fundo, se dá com combinações matemáticas. Sim, sim. Em que você... Normalmente a empresa não planeja, ou pelo menos eu gosto de acreditar que ela não planeja, porque se ela planejasse... Tá Tem errando a mão, alguém aí que tem que Ela ser... não planeja a combinação, porque tem uma carta lá de 2010 que tá lá esquecida, lá que ninguém acha que vale nada. Quando de repente... E quando surge uma carta agora, alguém descobre assim, peraí, e aquela carta Posso com essa... fazer Aí, um- de repente, aquela carta lá que ninguém lembrava Era dela 50 surge centavos, vai pra e 200 passa a reais. fazer a combinação. E você falou sobre o retorno das cartas, né? Foi maravilhoso ter vocês nesse grande Eita, retorno aqui, tá mas bom. chegou A a gente nossa agradece. hora de partir. Obrigado, Ju. Perfeito. Eu acabei percebendo, né, que tem muito mais coisas a ser falado. Quem sabe não Tem. seja Episódio parte 3, 3 aqui, episódio né? 3. Nesse Vamos questionamento. lá. A galera eu acho que vai curtir com certeza. Com Todo certeza. mundo aqui engajando, participando. Quero agradecer muito vocês por estarem aqui comigo. O papo sempre é maravilhoso. Muito bom. E eu espero vocês novamente, né, aqui nesse mesmo local, quinta-feira, sexta-noite. Obrigadão a todo mundo que esteve aqui com a gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Tamo pessoal, um junto. abraço.